Já se imaginou em um projeto experimental para se tornar o novo craque do futebol mundial? Pois é exatamente nisso que esse rapaz acaba se metendo. E lá ele descobre que para realizar o seu sonho, teria que passar por cima de muita gente. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a primeira parte de Blue Lock, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos vendo Yoichi e Isagi em uma partida de futebol por seu time do colégio, na qual eles estavam perdendo por 1-0. E Isagi tem a bola do jogo em seus pés. Só que ao invés de chutar para o gol, ele resolve dar um passe para um companheiro, que acaba chutando a bola na trave. Assim, Ryosuke Kira puxa um contra-ataque e marca o segundo gol de seu time, fechando a contagem. Aí, por conta dessa derrota, o time de Isagi não iria para o campeonato nacional, o que deixa tanto seus companheiros quanto o treinador bastante tristes. Ao chegar em casa, a mãe de Isagi entrega a ele uma carta da União Japonesa de Futebol, dizendo que o jovem era um dos 300 selecionados para participarem de um projeto revolucionário. Desse jeito, conhecemos Jinpachi Ego, que apresenta o projeto Blue Lock, onde 300 jovens atacantes passariam por diversos testes em busca de se tornarem o melhor centroavante do mundo. E vemos que além de Isagi, Kira também estava ali. Ego então explica que os rapazes teriam que se mudar para as instalações da Blue Lock, abandonando os seus times, e alguns deles se mostram bem indignados, inclusive Kira. Só que Ego convence os jovens a fazerem aquilo, ao falar que aquela era uma oportunidade do Japão ganhar uma Copa do Mundo, e que todos os grandes jogadores como Messi, Pelé e Cristiano Ronaldo eram um pouco egoístas, bem diferentes dos jogadores do Japão, e por isso eles nunca tinham ganho uma Copa. Ouvindo isso, Isagi se recorda do gol perdido por Tada, e pensa que se tivesse chutado no gol, as coisas teriam sido bem diferentes. Um tempo depois, vemos que o garoto passou a ser identificado com o número 299, que indicava a sua escala no ranking, e a letra Z, que mostrava o grupo no qual ele ficaria. Assustado por ser o penúltimo colocado, Isagi descobre que aquilo poderia mudar de acordo com o seu desempenho nas tarefas. Então, ele se reúne com o seu grupo, que incluía Kira, e logo, Ego surge em uma tela, explicando que dentro de 6 meses, os 5 melhores jogadores do projeto ganhariam o direito de disputar a Copa do Mundo Sub-20. Em seguida, o cara passa a primeira tarefa, onde os jovens jogariam uma espécie de batata quente e deveriam chutar a bola uns nos outros. Ego também conta que os garotos teriam por volta de 2 minutos para isso, e que o último a receber a bolada seria eliminado, além de perder o direito de jogar na seleção para sempre. Sem demora, a disputa começa, com a bola em posse de Gurimu Igarashi, o número 300 do ranking, que tenta atingir Meguro Bachira, mas acaba levando um chutaço no nariz, e vemos que ali valia tudo. Depois, Gurimu acerta uma bolada num cara chamado Rensuke Kunigami, que por sua vez acerta Isagi, perto do tempo se esgotar. Então o desespero começa a bater no rapaz, e ele tem a chance de acertar Gurimu, mas para no último instante por não ter coragem de acabar com o sonho de outro aspirante a jogador. É nessa hora que Bachira toma a bola dele, dizendo que era preciso eliminar o adversário mais forte, partindo para cima de Kira. Só que o cara consegue se desviar, e a bola vai na direção de Isagi, que só consegue pensar em ser o melhor atacante do mundo, e resolve seguir o conselho de Bachira, acertando a bola em Kira. Ao término do tempo, Kira fica com bastante raiva por ter sido eliminado, e Ego retorna, explicando que aquela sala tinha o tamanho da grande área de um campo de futebol. Por isso, aquele que não conseguisse sobreviver naquele espaço, não teria a capacidade para ser um grande atacante. E ele também conta que os pouco mais de 2 minutos que os rapazes tinham tido para realizarem a tarefa, era mais ou menos a média de tempo que um jogador de futebol ficava com a bola durante os 90 minutos. Só que isso faz Kira ficar ainda mais furioso, e ele sai da sala deixando Isagi com peso na consciência por ter acabado com o sonho dele. Contudo, a reação egoísta que o garoto havia tido era justamente o que a Blue Lock buscava. À noite, Isagi não consegue dormir por conta da culpa que sentia, e acaba indo bater bola com Bachira, que revela que costumava ser bastante egoísta e fominha, pois um monstro que vivia dentro dele lhe falava para fazer isso. E Isagi fica pensando que dentro dele também poderia ter algo adormecido. Nessa hora, os jogadores são convocados por Ego, que revela que agora cada time contava com um jogador a menos, restando apenas 275 rapazes. Além disso, o cara conta que existiam 25 times com 11 jogadores, que iam desde o B até o Z, e que estavam distribuídos em 5 prédios, sendo aquele o prédio 5 onde os piores jogadores se encontravam. Depois, Ego fala que as 5 equipes daquele prédio deveriam jogar uma competição de todos contra todos, onde somente as 2 melhores se classificariam para a próxima fase. Então passamos para Henri Teieri, uma das entusiastas do projeto Blue Lock, falando com a imprensa sobre o que estavam fazendo, e chamando a atenção de Sae Itoshi. Ele era um jovem meio-campista que fez base no Real Madrid, mas por algum motivo foi impossibilitado de jogar no time profissional, por isso ele retornou ao Japão. De volta a Isagi, ele e os demais se preparam para enfrentar o time X, só que os caras se veem diante de uma dificuldade. Todos ali eram atacantes. Aí eles decidem as suas posições em um jogo de pedra, papel e tesoura, e Isagi termina fazendo dupla de ataque com Bachira. Contudo, antes do jogo começar, Ego avisa que os goleadores dos 3 times eliminados também avançariam para a próxima fase,
acontece. E por conta desse aviso, quando a partida se inicia, todos passam a pensar apenas em si. Inicialmente, o time X também vai por esse caminho, mas Shohei Barou toma a liderança e marca um gol para a sua equipe, demonstrando bastante habilidade. Assim, ele começa a organizar o time X, enquanto os membros do time Z continuavam a brigar entre si. Logo, o placar aumenta para 5-0, e o desespero começa a bater em Isagi. É então que Bachira fala para eles se unirem, e juntos eles armam uma bela jogada. Porém, assim como no jogo da escola, Isagi trava diante do gol e passa a bola para Kunigami, que marca um golaço. Vendo aquilo, Barou vai até Isagi e fala que ele não tinha talento, pois já que era atacante, Isagi não podia tremer diante do gol como tinha acabado de fazer. Então o jogo logo acaba com o placar de 5-1 para o time X, o que deixa os membros do time Z bastante preocupados, pois mais uma derrota significava a eliminação. Uma semana se passa e Isagi está sozinho no refeitório quando Kunigami surge, dizendo que ainda não havia agradecido pelo passe que recebeu no último jogo. Em seguida, ele reparte um suculento bife com o colega, que havia conseguido usando os pontos que conquistou pelo seu gol. Nessa hora, Isagi questiona por qual motivo o rapaz resolveu se tornar jogador de futebol, e Kunigami responde que queria se tornar um herói, e os jogadores eram heróis da vida real. Um tempo depois, o time Z está se preparando para o próximo jogo contra o time Y, quando decidem que durante a partida mudariam de posição de tempos em tempos, para que todos tenham a oportunidade de marcar gols. E quando o jogo começa, eles demonstram muito mais entrosamento que antes, amassando os rivais. Só que isso era o que o time Y queria, pois eles estavam armados para realizar contra-ataques mortais liderados por Hibiki Okawa. Assim, o time Z acaba sendo surpreendido e leva o primeiro gol. Então Isagi tenta reorganizar o time, e no segundo tempo, durante uma jogada de escanteio, ele se dá conta de que Okawa era apenas a ponta da lança, e que quem realmente era o cérebro daquele time era um cara chamado Ikiniko. Por isso, enquanto todos os companheiros entram na área para cabecear, Isagi corre para marcar Nico, chegando bem na hora em que o time Y está para puxar mais um contra-ataque. Isagi então consegue interceptar a bola e dá um passe para Ginga Gamaru, o centroavante da vez que marca o gol do empate. Após isso, o time Y apela para uma tática de ataque total, visando ganhar o jogo. Só que Isagi lê bem a jogada e intercepta o passe de Nico para Okawa na hora certa. De lá, ele lança para Kunigami, que se livra da marcação e toca para Bachira, que sai driblando igual ao Ronaldinho Gaúcho. E no último instante toca para Isagi, que faz um golaço de sem pulo. Assim, o time Z se salva da eliminação, enquanto o time Y é eliminado por já ter perdido a primeira partida. E vendo os membros da equipe rival chorando de decepção, Isagi se surpreende ao se sentir bem com aquilo. À noite, o garoto não consegue pregar os olhos e vai até a sala de vídeo rever o último jogo. Lá, ele se encontra com Yoma Chigiri, e os dois começam a conversar sobre o belo gol que Isagi havia feito. E o garoto conta que antes de chegar ali, ele nunca teria feito um gol como aquele, e que mesmo agora, se tentasse de novo, provavelmente não conseguiria. É então que Ryoma elogia a grande percepção do jogo que Isagi possuía, falando que aquele era o talento dele, e deixa Isagi refletindo sobre aquilo. Depois, o rapaz questiona mais sobre o passado de Ryoma, descobrindo que o amigo tinha sofrido uma grave lesão no joelho, e que ele tinha medo de que aquilo acontecesse novamente e encerrasse a sua carreira. Por isso, Ryoma tinha se juntado ao projeto Blue Lock, pois na verdade o que ele queria era um motivo para desistir de ser jogador. Ao ouvir aquilo, Isagi tenta incentivar o colega, dizendo que no fundo ele queria era um motivo para continuar, e Ryoma rebate de forma bem agressiva. No outro dia, o time Z está treinando quando Ego surge e fala que Isagi havia se tornado o melhor jogador ranqueado daquela equipe, tudo por conta de seu golaço valer muitos pontos. Após isso, os caras resolvem encerrar o treinamento, e Isagi fica sozinho refletindo que tinha que melhorar a sua condição física para atingir o seu máximo. Por isso, ele começa a correr pelo campo. Logo, os demais retornam e passam a correr com ele, pois nenhum deles queria ser deixado para trás, e somente Ryoma fica de fora, apenas assistindo. Um tempo depois, o time Z está discutindo as táticas para o próximo jogo, e o Ataru Kon, que tinha estudado os rivais, fala para utilizarem bastante triangulações e um trio de ataque diferente a cada 30 minutos. Desse modo, eles vão para o jogo contra o time W, até então o terceiro colocado com um ponto na frente deles, e que tinham como armas principais os irmãos Wanima. Assim que o jogo começa, Kwon lidera o time Z e marca 3 gols com uma grande facilidade, deixando todos os companheiros abismados, enquanto os irmãos Wanima não pareciam ser nada demais. Até que na volta do intervalo, Kwon comete 2 erros bizarros e os gêmeos marcam 2 gols. É então que é revelado que Kwon era um traidor e que ele tinha passado toda a estratégia do time Z para o time W, em troca de marcar gols para se tornar o artilheiro do time e avançar para a próxima fase. Aí, ao ser descoberto, Kwon simplesmente troca de lado e passa a jogar pelo time W, deixando os ex-amigos com 10 jogadores. Desse jeito, logo o time W consegue virar o placar para 4-3 e o time Z tenta se organizar em campo. É então que Okuhito Iemon, um cara grandalhão que acabou se tornando o goleiro da equipe, faz uma grande defesa, impedindo o time W de ampliar. Nessa hora, vemos um flashback de Ryoma
Ryoma na escola, se juntando ao mesmo time dos irmãos Wanima, e descobrimos que ele era dono de uma velocidade impressionante, digna do Usain Bolt. Só que ele acabou tendo a lesão no joelho, e desde então o rapaz passou a ter medo de se machucar novamente. Por isso a velocidade, que era a sua maior arma, parou de aparecer. No presente, sabendo dessa informação, os irmãos Wanima começam a debochar de Ryoma e a provocá-lo. Contudo, nem assim o rapaz é capaz de se soltar, parecendo que a perna dele estava presa por correntes. Porém, ao ver como Isagi se esforçava para empatar aquela partida, ele se motiva, e enfim consegue usar a sua velocidade de The Flash para marcar o gol do empate. E é assim que o jogo termina, com um empate que deixava as duas equipes ainda vivas na competição. Mais tarde, o time Z está passando por um corredor, pensando em como fariam agora que tinham apenas 10 jogadores, e iriam enfrentar o time V, o único invicto com 3 vitórias seguidas. No momento em que eles veem Kwon tentando vendê-los para alguns membros do time V, que recusam a proposta dele, mostrando bastante confiança em si mesmos. E não era para menos, além de serem os líderes com 9 pontos, eles tinham 3 grandes artilheiros: Zantetsu Tsurugi com 5 gols, Ryomi Kagui com 6 e Seishiro Nagi com 7. No dia seguinte, Isagi e os companheiros começam a estudar o time V e a montar a sua estratégia, sem contar com Kwon, na hora em que passamos para um flashback de Ryo, e descobrimos que ele era o filho de um ricaço, que vivia entediado com a sua vida fácil, até que um dia ele se apaixonou por futebol, e decidiu que se tornaria jogador, mesmo contra o desejo dos pais, que queriam que ele assumisse os negócios da família. E essa vontade dele cresceu ainda mais ao conhecer Nagi, que tinha um talento incrível para o esporte. No presente, visando aprimorar a sua técnica de fazer gols, Isagi vai procurar Barou e aprende com ele sobre as mecânicas de seu chute a longa distância. No outro dia, a grande partida enfim começa, com o time Z pondo em prática a sua estratégia de contra-ataques rápidos, e logo no início do jogo, eles conseguem meter uma bola no travessão. Isso os deixa empolgados, pois mesmo contra um time tão forte, a sua estratégia parecia que daria certo. Só que o time V imediatamente copia a jogada deles, e na hora da conclusão, Nagi marca um golaço demonstrando toda a sua categoria. Logo o placar está 3-0 para o time V, e Isagi começa a entrar em desespero. Só que curiosamente aquilo pareceu motivar Bachira, que age como se tivesse tomado estimulantes e sai driblando todo mundo, marcando de calcanhar. E isso dá gás ao time Z, e sem demora, é a vez de Kunigami partir para cima dos rivais motivado pela sua vontade de ser um super-herói. Dessa forma, ele acerta um chutaço de fora da área, fazendo o placar mudar para 3-2. E aí, o time Z vai para o vestiário mais confiante de que poderiam ganhar aquela partida, enquanto do outro lado o time V percebe que teria que mudar a sua tática. Mesmo assim, na volta para o segundo tempo, é o time de Isagi que quase marca mais um, mas Zantetsu salva em cima da linha. A seguir, é a vez de Isagi ter a chance de marcar, porém ele trava novamente na frente do gol e acaba perdendo a bola, e Nagi debocha dele o chamando de ineficiente. Em paralelo, os outros membros do time Z continuam a se superar, e Ryoma aposta a corrida contra Zantetsu, que tinha uma explosão tão grande que superava a velocidade dele. E ao perceber isso, Ryoma também constata que o cara não conseguia manter a sua velocidade por muito tempo, por isso ele adianta a bola, longe o bastante para que a sua velocidade constante superasse a explosão do rival. Desse jeito, ele chega na bola próximo ao gol adversário, antes de Zantetsu, e empata a partida. E vemos que mesmo com os membros do time Z se superando, tudo isso só era possível, pois Jingo Haishi estava se desdobrando para anular Ryo, que era o cérebro do time. Aí, percebendo que a coisa tinha ficado feia para o lado deles, Nagi, que até então só ficava recebendo os passes de Ryo, resolve tomar a iniciativa no jogo, e consegue marcar mais um gol para o time V, mudando o placar para 4-3. E vendo que faltavam menos de 15 minutos para tentarem algo no jogo, Isagi enfim descobre como usar a sua enorme percepção do jogo a seu favor, e arma uma bela jogada. Nela, Ryoma chuta, e o goleiro defende. No rebote, Gin chuta, e dessa vez é o zagueiro quem tira. Só que no segundo rebote, a bola cai na boca da área, e Kunigami afunda a rede, deixando tudo igual novamente. E tudo isso tinha acontecido exatamente como Isagi havia previsto, graças à sua grande percepção da partida. Então, quando faltavam 3 minutos, Nagi demonstra mais uma vez a sua enorme habilidade ao se livrar da marcação de Isagi e entrar cara a cara com Okuhito. E aí, no último instante, Kwon, que até então apenas observava o jogo de dentro de campo, dando uma de Cone, resolve agir e faz a falta em Nagi, para que ele não marcasse o gol. Dessa forma, Kwon acaba expulso, deixando os amigos com chances de ganharem o jogo e se classificarem para a próxima fase, ao mesmo tempo em que se redime pela traição. E na cobrança de falta, o time V quase marca, mas perde 3 chances seguidas, o que culmina numa bola rebatida por Gin, que sobra limpa para Isagi puxar o contra-ataque. Aí, após uma boa trama de ataque, onde a bola passa por praticamente todos os jogadores do time Z, ela retorna para os pés de Isagi em uma boa posição para chutar ao gol. E dessa vez, mesmo ele tendo Nagi em seus calcanhares, o rapaz não hesita em chutar e marcar o gol que dá a vitória à sua equipe. Assim, todos são informados de que o time V passou em primeiro lugar, mesmo com a derrota, e o time Z passou em segundo. Além deles, os
três jogadores das equipes eliminadas que foram aprovados são Junichi Uanima, Nico e Barou. Então um tempo se passa e Ego anuncia a próxima fase do treinamento, que seria a de condicionamento físico. E após 10 dias de sofrimento para os rapazes, eles seguem até o próximo estágio. Lá eles percebem que não existiam jogadores de outros prédios, e Ego explica que na verdade o prédio 5 era o único que existia, e que tudo não passou de uma artimanha para fazer os rapazes se sentirem inferiores. Isso os faria se esforçarem mais, e Ego ainda faz um paralelo com Noel Noah, o melhor jogador do mundo, que ao contrário dos rapazes, veio de um lugar humilde, cercado de criminalidade. Em seguida ele explica que no próximo nível, os jogadores deveriam passar por 5 estágios diferentes, e que quem conseguisse vencer os 5, teria um treinamento com grandes nomes do futebol mundial. E ele encerra a chamada, dizendo que a partir de agora, os rapazes trabalhariam sozinhos, e somente os mais egoístas sobreviveriam. Depois disso, Isagi parte para o primeiro estágio, onde deveria fazer 100 gols em um holograma chamado Blue Lock Man, que possuía em sua programação as informações sobre os melhores goleiros do mundo. E para que ele pudesse desviar os chutes, a bola contava com um sensor que permitia que o holograma pudesse executar as defesas. Logo, bolas começam a ser lançadas das paredes e Isagi as acerta, marcando os gols que precisava. Só que conforme ele vai aumentando o seu score, o nível de dificuldade vai aumentando, com hologramas que simulavam zagueiros. E Isagi evolui bastante durante esse treino, percebendo formas diferentes de finalizar, até atingir os 100 gols. Depois, ele parte para a próxima sala, onde os jogadores teriam que formar grupos de 3, antes de avançarem ao terceiro estágio. E Isagi termina fazendo trio com Bashira e Nagi, que deixou Ryo para trás, por conta de querer se testar jogando ao lado de Isagi. Então, os três avançam para a próxima sala, onde Ego revela os novos status dos jogadores. Isagi fica com o rank 15, Bashira 16 e Nagi o rank 7. Eles também ficam sabendo que deveriam desafiar outro time, e esse desafio deveria ser aceito. Assim eles disputariam uma partida, onde o vencedor poderia roubar um jogador da equipe perdedora. E Isagi percebe que a única outra equipe no local era formada por Aoshi Tokimitsu, o rank 3, Jubei Aryu, o rank 2, e Rin Itoshi, o número 1 do projeto Blue Lock. E Rin também era o irmão mais novo de Sae Itoshi, a grande pérola do futebol mundial, a quem o garoto detestava e planejava superar. Então, vendo a determinação de Rin, Isagi decide o que queria em seu time. Um tempo depois, ambos os times se preparam para iniciarem a partida, onde a primeira equipe a fazer 5 gols seria a vencedora. E aí, vemos que o Blue Lockman branco seria o goleiro da equipe de Isagi e o vermelho da equipe de Rin. Assim que a partida começa, Isagi marca o primeiro gol para a sua equipe, após uma bela jogada de Nagi. Contudo, Rin responde marcando um gol do meio de campo. Depois, é a vez de Aryu marcar, usando as suas longas pernas para roubar a bola de Isagi. Em seguida, Aoshi também marca, demonstrando uma grande força, mesmo que ele não tivesse muita autoconfiança. Desse jeito, rapidamente o placar mostra 3-1 para o time de Rin. E percebendo que não poderiam ganhar no 1 contra 1, o time de Isagi decide fazer a bola correr entre os três, e assim conseguem armar uma jogada que termina com Nagi fazendo o segundo gol dele. Ao dar a saída, Rin tenta novamente marcar do meio de campo, mas dessa vez Isagi estava preparado e tira a bola. Porém, isso não adianta de muita coisa, já que na cobrança de escanteio Rin marca um gol olímpico. A seguir, Isagi aposta em sua grande percepção do campo para poder reverter a situação. Só que sem perceber, a decisão dele acaba sendo manipulada por Rin, e quando o cara se dá conta disso, já era tarde demais. Então, o irmão de Sae acaba ficando com a posse da bola mais uma vez e parte para o gol adversário, fazendo o 5º gol que fecha a contagem. Dessa forma, o time de Isagi perde a partida, e os rivais escolhem Bashira para a equipe deles, por conta da sua habilidade em dar passes. E Bashira vai embora dizendo esperar que Isagi o recupere para o seu time. E enquanto os vencedores avançam para o próximo estágio, os perdedores vão até uma sala onde participariam de um jogo de 2 contra 2, que serviria como uma espécie de repescagem, e daria a eles uma última oportunidade de prosseguirem. Contudo, era necessário esperar 24 horas para poder jogar novamente, e o discurso derrotista que Isagi acaba fazendo irrita Nagi, que dá uma lição de moral no companheiro. Em seguida, ele explica que as habilidades individuais é que estavam sendo testadas ali, pois o número baixo de jogadores dos times obrigava que as individualidades aparecessem, e isso explicava o porquê deles terem perdido, mesmo jogando bem como time. Nesse instante, Barou e Asahi Naruhaya aparecem, pois eles também tinham perdido no desafio de 3 contra 3, e os vencedores escolheram um cara chamado Hajime Nishioka, o Messi de Aomori. Tudo porque Barou, apesar de ser um monstro de jogador, era considerado bastante fominha. É então que vemos surgir uma rivalidade entre Nagi e Barou, antes dele e Isagi partirem para os dormitórios para descansarem um pouco antes de decidir quem seriam os seus adversários. À noite, Isagi e Nagi estão conversando sobre quem era melhor adicionar ao seu grupo, e é óbvio que eles falam de Barou, só que as características dele de ser um grande finalizador não era muito o que eles precisavam. E aí eles analisam as suas qualidades. Nagi era um cara com uma imensa habilidade em dominar e
controlar a bola, enquanto Isagi tinha uma grande visão de jogo, além de ter aprimorado muito as suas finalizações. Então os dois concluem que o melhor para o seu time era ter alguém com passes precisos como Bachira ou como Hell. No dia seguinte, Isagi está na sala de treinamento se preparando para o próximo desafio, quando Asahi o encontra e começa a desafiá-lo, falando que ele não era nada demais e por isso queria Nagi no seu time. Aí, Isagi cai na pilha dele e acaba aceitando o desafio, combinando com Nagi que eles adicionariam Barou ao seu time, mesmo que ele não tenha as características que os dois buscavam. Assim o desafio de 2 contra 2 começa, com Barou marcando um belo gol com um chutaço de longa distância, que era a sua especialidade, e é respondido com um drible desconcertante de Nagi, que em seguida marca o gol do empate. Desse jeito, ele e Isagi passam a se aproveitar que Barou era muito individualista, e fazem uma marcação dupla para roubar a bola dele e marcarem o segundo. Só que isso irrita o grandalhão, que após uma troca de passes com Asahi, deixa tudo igual novamente. Nessa hora, Isagi percebe que Nagi e Barou se igualavam dentro daquela partida, pois os dois eram gênios do futebol, e se dá conta de que o resultado seria decidido entre o que ele e Asahi fariam naquele jogo. Asahi também demonstra ter percebido isso, e ele diz para Isagi que os dois eram jogadores medíocres que precisavam de outros para jogarem, mas acrescenta que ele era o melhor dos dois, e mais uma vez Isagi cai na pilha, e isso custa mais um gol para o time de Barou. Então Isagi começa a jogar mais próximo de Nagi, na intenção de potencializar o seu jogo, e eles empatam a partida. Só que na visão dele aquilo era se encostar no companheiro, e o garoto começa a pensar demais, fazendo com que ele perdesse a bola para Asahi, que dá um passe para Barou fazer 4-3. Após isso, Isagi começa a pôr a cabeça no lugar e a usar a sua grande visão de jogo para perceber como era a movimentação de Asahi em campo, e com isso ele consegue se livrar da marcação dele e ajudar Nagi a marcar o quarto gol. Nesse momento, vemos um flashback do passado de Asahi, onde descobrimos que os pais dele haviam falecido em um acidente, e o garoto passou a morar sozinho com os seus 5 irmãos, que eram a sua motivação. No presente, a fome de Barou novamente atrapalha o seu time, quando ele tenta fazer um gol do meio campo, e o goleiro acaba defendendo. No rebote, a bola acaba ficando com Asahi, que chuta a bola na trave. E aí, Isagi aproveita o contra-ataque usando a sua inteligência para emular os movimentos de Asahi e confundir Barou, que estava na sua cola. Assim, ele marca o gol da vitória, e Asahi fica desconsolado, mas reconhece o valor do rival, e o chama de gênio da adaptação. A seguir, Nagi e Isagi escolhem Barou para o seu time, e partem para o próximo estágio, ao mesmo tempo em que vemos que Ryoma e Kunigami haviam formado um trio com Hell. De volta a Isagi, vemos que a treta entre Barou e Nagi continuava, mesmo com os dois agora estando na mesma equipe. Em paralelo, Henri Teieri e Ego estão prestando contas para os figurões da União Japonesa de Futebol, prometendo que logo teriam um verdadeiro gênio do futebol. Já o time formado por Ryoma, Kunigami e Ryo está treinando cada vez mais forte, motivado pelo desejo de vingança, por terem sido deixados para trás pelos ex-colegas. Enquanto isso, Isagi tenta se entrosar com Barou, mas o cara se mostra irredutível com a sua marra de guerreiro solitário. Em seguida, o rapaz vai para o banho e encontra os ex-companheiros e Hell, que o desafiam para uma partida e Isagi aceita. Logo o jogo começa, e a fome de Barou acaba prejudicando os seus companheiros de time, quando ele se recusa a passar a bola para Isagi e tenta resolver tudo sozinho. Dessa forma, ele facilita o trabalho dos rivais, que puxam um contra-ataque onde mostram bastante entrosamento, ao aproveitarem da velocidade de Ryoma para marcar o primeiro gol. Aí, aquilo faz Nagi e Isagi entrarem em modo de sobrevivência, os motivando ainda mais a destruírem os rivais. Então Isagi se mostra bastante confiante em vencer, por conta das habilidades que desenvolveu durante todo o treinamento ali na Blue Lock. Porém, mais um vacilo de Barou faz o placar ficar 2-0 para os rivais. E no lance seguinte, Isagi tem a chance de passar a bola para o Fortão, mas desiste, por saber o que aconteceria se colocasse a bola em seus pés. Por isso ele opta por entregar a bola a Nagi, que executa mais um belo domínio e marca o gol. Depois disso, Isagi tenta convencer Barou de que ele estava desperdiçando o seu talento, mas o cara se mostra irredutível e Isagi desiste de tentar fazê-lo entender. Ao invés disso, o rapaz passa a utilizar a sua grande compreensão do campo de jogo para usar Barou como isca, e sem demora ele e Nagi empatam a partida jogando praticamente sozinhos. Vendo isso, Barou fica com bastante raiva, e os rivais ficam impressionados com a evolução de Isagi. O Barou então decide que já que os companheiros não passavam a bola para ele, o próprio teria que roubá-la, e começa a correr atrás da bola, igual a uma barata tonta. É então que Ryoma percebe que precisava fazer algo, ou eles perderiam a partida, e usar a sua grande velocidade para deixar Barou comendo grama e marcar mais um gol para seu time. Só que isso não deixa Isagi nem um pouco preocupado, pelo contrário, ele fica feliz ao ver Barou estatelado no chão. E voltamos no tempo, para ver que Barou sempre foi o centro das atenções nos times que jogou, por isso ele se intitulava Rei, e os demais sempre se adaptaram à sua maneira de jogar. No presente, o cara dá uma de emocionado e na hora de recomeçar a partida, ele chuta a bola do meio de campo, surpreendendo a todos, até mesmo os seus colegas de time. Só que o goleiro defende o chute, e no bate-rebate que se seguiu, a bola sobra para Barou novamente. Porém, Ryoma estava em seus calcanhares, e percebendo que
perderia a bola, surpreendentemente Barou dá um passe para Isagi marcar o quarto gol do seu time. Isso o faz ver que agora Isagi era quem estava no comando, destruindo o rei por dentro, e ele começa a compreender o que é ser parte de um time. Contudo, Barou se recusa a ser inferior aos outros dois, e a desistir do seu sonho. Aí, no lance seguinte, ele aproveita que Isagi e Nagi estavam chamando a atenção para si, e parte para dentro dos adversários dando uma série de dribles incríveis, que terminam com o gol que dá a vitória ao seu time. Em seguida, Barou revela que havia aceitado que os companheiros tomaram a liderança daquele jogo para si, mas avisa que não pretendia que aquilo acontecesse de novo, deixando Isagi feliz por ele enfim ter entendido. Após uma rápida discussão, o trio vitorioso resolve recrutar Ryoma para o seu time, por conta dele ter sido o adversário que mais deu trabalho para eles, com suas poderosas arrancadas, e Hel fica sentindo pena de si mesmo, pedindo para Nagi que o escolhesse, e o colega sai irritado respondendo que era para Hel não procurá-lo mais. A seguir, o riquinho ainda ouve de Isagi que ele deveria se tornar alguém que escolhe e não o que suplica para ser escolhido. Mais tarde, Isagi vai ao refeitório com Barou, e o rei passa a ser mais comunicativo, dizendo que queria aprender sobre Isagi para poder vencer as suas habilidades. Em paralelo, vemos Bachira treinando com Rin, quando voltamos no tempo, e descobrimos que Bachira era fissurado por futebol, mas nenhum dos seus colegas se divertia tanto ao jogar quanto ele. Por isso o menino sempre se frustrava, até que ele passou a criar o tal monstro que o acompanhava, e essa criatura era tão fissurada por futebol quanto o garoto. Então Bachira passou a dar mais ouvido a esse monstro do que as pessoas ao redor, se tornando um jogador extremamente fominha, e isso irritava tanto os seus colegas de time quanto o seu treinador. Mesmo assim, ele recebeu a carta para o projeto Blue Lock, e Bachira foi para lá decidido a encontrar um companheiro que fosse o tal monstro da vida real. E foi dessa forma que o cara conheceu Isagi, percebendo que ele era a pessoa que procurava. No presente, Rin demonstra ter entendido o desejo de Bachira de encontrar um companheiro que lhe completasse, e isso deixa o rapaz surpreso e curioso, percebendo que Rin também tinha as qualidades que ele buscava. Nessa hora, os dois saem da sala de treinamento e dão de cara com Isagi, que desafia Rin novamente, e isso deixa Bachira bastante feliz, pois agora tinha encontrado dois candidatos a monstro. Então, na hora do jogo, os rapazes definem que os confrontos individuais seriam Aryu contra Ryoma, Aoshi contra Barou, Rin contra Nagi e Bachira contra Isagi. Aí, quando o jogo começa, Ryoma inaugura o placar após uma grande jogada do time de Isagi, e isso faz os rivais perceberem como eles haviam evoluído. No lance seguinte, Aoshi mostra a sua grande força que nem mesmo Barou é capaz de conter, e toca a bola para Rin, que faz uma grande jogada individual e marca o gol do empate. Depois disso, o time de Isagi até consegue controlar o jogo ao anular Rin, só que é aí que o jogo de Bachira aparece e desequilibra a partida, dando passes geniais que Aryu aproveita para marcar o gol da virada. É então que Nagi se dá conta de que ele poderia ser o ponto de desequilíbrio naquele jogo, e que Isagi e Rin se equivalem em inteligência, mas Rin ainda era superior fisicamente, de forma que ele seria o ponto de virada nessa balança. Primeiro, ele agradece a Hel por tê-lo apresentado a um esporte tão divertido. Depois, o cara começa a jogar de forma a potencializar as capacidades de Isagi, que consegue achar um belo passe para Nagi fazer uma jogada genial e empatar. Aí, Bachira se vira para Rin, questionando se ele ainda iria menosprezar os rivais, e o cara demonstra estar ficando irritado e prestes a sair da jaula. Dessa forma, ele começa a manipular o jogo como havia feito antes, e faz Isagi cair em sua armadilha, dando a bola para Bachira fazer 3-2. Aquilo deixa os outros impressionados com o modo hard de Rin, só que Barou apenas fica com raiva, e quando Isagi está com a bola armando a próxima jogada, ele tem o caminho barrado por Rin. É nessa hora que Barou age e rouba a bola do próprio companheiro, surpreendendo a todos, inclusive Rin, que não conseguiu prever o que ele iria fazer, e por isso Barou ficou livre para deixar tudo igual no marcador. Vendo isso, Isagi começa a usar esse trunfo a seu favor, mostrando o quanto havia evoluído como jogador, e fazendo Bachira perceber como Isagi e Rin eram inteligentes. Porém, mesmo feliz por ter encontrado dois caras assim, ele se dá conta de que não tinha como alcançar o nível deles. De volta ao jogo, Isagi percebe que o gás de todos estava acabando devido à intensidade da partida, e Rin usa o físico de The Rock e o fôlego inesgotável de Aoshi para tirar proveito da situação. Assim, ele arma uma bela jogada para o companheiro, que só é parado por uma falta dupla de Ryoma e Barou, que acabam levando um cartão amarelo, e na cobrança de falta Rin acaba marcando um belo gol. Em paralelo, Bachira fica observando os dois monstros se enfrentarem, e fica pensando nas suas motivações para estarem ali, concluindo que precisava de uma motivação mais forte para poder alcançá-los. Isagi então resolve responder o gol, criando uma situação onde atrai a atenção de Rin, e o surpreende ao marcar de calcanhar. Já Bachira fica refletindo que a única razão dele entrar no Blue Lock era para encontrar monstros com quem pudesse bater uma bolinha, só que aquilo não era mais o suficiente. No entanto, refletir sobre isso o deixa disperso, e ele acaba perdendo a bola para Ryoma. Nagi então fala para Bachira que desse jeito desligado, nem ele nem Isagi iriam escolhê-lo caso vençam, preferindo recrutar Rin para o seu time, e isso faz Bachira entrar em desespero, pensando que não poderia mais jogar com os amigos. Nessa hora, ele resolve agir e quase tira a bola de Isagi,
Isagi, que antes consegue lançar para Ryoma, que devolve a bola para Isagi chutar de uma boa posição. Só que Rin aparece do nada e impede o gol. Aí, no rebote, a bola termina ficando com Bashira para puxar o contra-ataque. E quando ele tem a oportunidade de dar o passe, o rapaz decide dispensar o monstro que o acompanhava desde a infância e fazer o gol ele mesmo. Assim, Bashira sai driblando todo mundo, dando 3 canetas seguidas, relembrando os seus bons tempos, e ao ficar de frente para o gol e chutar, ele é bloqueado por Isagi, que previu toda a jogada. Só que ao fazer o corte, a bola cai nos pés justamente de Rin, que chuta para o gol e fecha a contagem. Então, o menino prodígio escolhe Hisagi para o seu time, por conta dele ter conseguido superá-lo em determinados momentos daquele jogo, e aquilo deixa o garoto surpreso. Desse jeito, ele se despede dos companheiros, que se mostram motivados a alcançá-lo, apesar de estarem bastante decepcionados. Logo, Isagi segue com o time vencedor, e Bashira agradece a ele, pois durante o jogo havia aprendido que não precisava de ninguém para se divertir jogando futebol, e por isso jogar ficou ainda melhor. Em seguida, Isagi questiona Rin como ele conseguiu sair vencedor da partida, e o cara responde que foi por pura sorte. Contudo, Isagi não aceita aquela resposta. É então que Ego surge, parabenizando os jovens por chegarem até ali e aproveita para explicar a Isagi que a sorte favorece quem estava preparado para ela. De forma que Rin havia sido premiado por ter acreditado na jogada até o fim, por isso ele estava próximo da área quando a bola espirrada sobrou para ele. E Isagi adiciona mais aquela informação ao seu arsenal. Após isso, Ego anuncia que na próxima fase o quinteto iria enfrentar um time de craques mundiais, composto por Leonardo Luna, o representante da Espanha, Adam Blake, da Inglaterra, o argentino Pablo Cavazos, o brasileiro Dada Silva e Julian Locke, um prodígio francês que só tinha 17 anos. Mais tarde, Rin está fazendo yoga, quando Isagi vai até ele e começa a praticar yoga também, pois queria aproveitar tudo o que pudesse em sua busca de superar o rival. Aí, na intenção de conhecer melhor o cara, ele questiona sobre o irmão de Rin, Sae. Só que Isagi não consegue descobrir o motivo dele querer tanto vencer o irmão. Já à noite, Isagi não consegue dormir ansioso pelo jogo do dia seguinte, por isso ele vai treinar um pouco com Bashira, como nos velhos tempos. De manhã, a partida contra os craques mundiais começa, e os jovens do projeto Blue Lock surpreendentemente saem na frente, lhes dando um pouco de esperança de que o seu jogo funcionaria mesmo contra profissionais. No entanto, isso não dura muito tempo, e logo eles são destruídos pelos craques, que marcam um gol atrás do outro, e vemos que Rin era quem mais tinha ficado chocado com a derrota. Em paralelo, está acontecendo uma reunião entre Ego e os figurões da Federação Japonesa de Futebol, onde os caras demonstram a sua insatisfação com o projeto Blue Lock, principalmente porque Ego estava gastando muita grana. Para se ter uma noção, ele havia prometido 100 milhões para cada craque mundial que participasse do projeto, e mais um bônus de 1 milhão por cada gol que eles marcassem. De volta aos rapazes, vemos que eles agora estavam cursando inglês, como parte de seu treinamento, pois segundo Ego, o idioma era um empecilho para os jogadores japoneses se criarem nos grandes centros. Em seguida, os jogadores são convocados até uma arena onde seriam apresentados todos os times classificados para a rodada final, e lá descobrimos que apenas 35 jogadores divididos em 7 equipes haviam passado. A equipe de Isagi tinha sido a primeira a terminar os estágios, enquanto a segunda foi a equipe de Nagi, Ryoma e Barou, que juntaram forças com Zantetsu, Tsurugi e Jin Kiora. E conforme os outros times são apresentados, Bashira e Isagi percebem muitos dos seus ex-companheiros, mas sentem a falta de Kunigami, que havia sido eliminado na última etapa ao não ser escolhido por Ryusei Shido, que preferiu Hell. E Shido se mostra um cara bastante arrogante, ao debochar da eliminação do amigo deles. A seguir, ele ainda tenta acertar um chute em Isagi, que só desvia com a ajuda de Ryoma, que também era amigo de Kunigami. Aí, Bashira chama o cara para resolver a treta lá fora. Só que nesse instante, Ego surge, informando que os membros da Federação Japonesa queriam o fim do Blue Lock, mas ele conseguiu adiar aquilo. Então ele explica que dentro de 3 semanas, os jovens iriam enfrentar a seleção sub-20 do Japão, e caso eles vençam, os rapazes assumiriam a seleção no lugar deles. E para finalizar, Ego ainda diz que os sub-20 receberam o reforço de Sae Itoshi, e aquilo deixa Rin com bastante raiva. E encerramos a temporada, vendo Kunigami frustrado por ter sido eliminado, enquanto os rapazes do Blue Lock se mostram bastante motivados para enfrentarem o sub-20. Fala galera! Vocês praticam esportes? Me contem nos comentários. E se você fosse parar em uma escola mágica sem possuir nenhum poder, apenas contando com a sua força, o que você faria? Quer saber como esse cara vai se virar? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.